Graça e paz, irmãos, um ótimo dia para todos nós. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Mais um programa para termos uma comunhão, ou melhor, para desenvolvermos uma comunhão maior com nosso Pai, uma comunhão maior com os nossos irmãos em Cristo. Hoje, que dia que é hoje? 4 de março de 2020, uma quarta-feira, né? Estamos aqui em São Paulo, na capital. 4 de março de 2020, uma quarta-feira. Temos mais essa oportunidade de meditarmos na boa, santa, perfeita e pura palavra do nosso Pai. Neste momento, vamos iniciar agradecendo a Deus. Vamos iniciar esse programa agradecendo todo o nosso coração por mais essa oportunidade. Pai, obrigado por essa oportunidade. Estamos na sua presença, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, para meditar na sua palavra, para que essa palavra transforme a nossa vida e mude o nosso comportamento, ó Pai. Obrigado pelo seu amor, sua grande fidelidade, sua grande misericórdia. O Senhor que é Deus tão grande e poderoso, mas mesmo assim se preocupa conosco, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, porque a sua bondade sempre está, Senhor, nos nossos caminhos, porque o Senhor nos conduz, ó Pai. Obrigado por cada irmão, cada amigo que nos acompanha. Que possamos, ó Pai, nesses poucos minutos, refletirmos na sua palavra. E adequarmos a nossa vida para que possamos fazer conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Como eu disse, né? Quarta-feira agora, 4 de março, chegamos aí, né, no terceiro mês desse ano de 2020, bastante alegria. Hoje nós vamos ter uma palavra, Deus nos dá uma palavra que não é uma palavra muito confortável. Deus fala para nós o seguinte: não seja preguiçoso, ou não sejam preguiçosos. É isso aí. Acho que os irmãos que estão nos acompanhando agora, né, 6h35 da manhã, mais ou menos, ou acredito que não tenham esse problema, mas tem muitos irmãos aí que, né, olha, se puder dar uma encostadinha, encostam. Isso não vem de Deus, isso não é a vontade de Deus. Então fica até o final do programa para você ver o que a palavra do Pai fala sobre o trabalho, fala sobre a preguiça. Então, né, daqui a pouquinho começaremos a meditação do dia. Fica aí até o final do programa. Você sabe, nosso programa ele dura aí 25, 30 minutinhos no máximo. É o tempo que você pode meditar na palavra e em seguida você vai, né, cuidar dos seus afazeres. Vai trabalhar, vai estudar, fazer o que você precisa fazer. Mas antes da meditação, eu quero mandar os abraços hoje para os jovens e para os adolescentes da nossa igreja. Viu, jovens? Vamos nos engajar, vamos participar, vamos prestar bastante atenção, vamos estar juntos, jovens. Vocês são fortes, precisam trabalhar bastante, né, com todo o seu coração, com toda a sua força aí para Deus. Então, forte abraço para os jovens, forte abraço para os adolescentes. Viu, jovens? Todo mundo aí 6h30 da manhã conectado. Jovem que está estudando, então participe do programa aí durante o dia ou quando chegar da faculdade. Chega da faculdade, vai lá no programa gravado e faz a sua meditação aí no programa rapidinho, 30 minutinhos antes de você dormir. Jovem, prepara o seu espírito, prepara aí a sua mente, a sua alma, porque precisamos sempre estar fortes para podermos aí permanecer firmes, né, contra a cilada do nosso inimigo. Então, jovens, adolescentes, forte abraço para vocês. E você que é nosso participante assíduo, por exemplo, o Maestro Marcelo, o Diácono Antônio, nosso Diácono Fábio do Impedidos Futebol Clube, minha mãe Maura Sanches, quem mais está sempre conosco por aí? Tiagão, Diácono Tiago, faz tempo que eu não te vejo. Anderson Patrick, o melhor mecânico de Cumbica. Ele mexe, aparece com a gente, né, Anderson? Anderson Silva, faz tempo que eu não vejo Anderson Silva. Onde está tu, meu filho? Vamos todos participar. Vamos ficar firmes aí, né, dia a dia nos alimentando da palavra do nosso Deus. Neste momento vamos orar novamente. Eu quero que nós oremos agora pelas famílias,
e pelos projetos da nossa Igreja Missão Presbiteriana. Oração específica agora. Ore pela sua família ou família de um parente, de um amigo. E também lembre-se dos projetos da nossa igreja. Conectadinhos, que estreou no domingo, os projetos da orquestra, os projetos de musicalização, os grupos, MMs, HDs, todos os grupos. Vamos orar pelas famílias e pela nossa grande família de Cristo. Oremos. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Neste momento, ó Deus eterno, nós oramos a Ti. E neste momento, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia das famílias da nossa igreja, as famílias, Senhor, dos nossos parentes, dos nossos amigos, ó Pai. O Senhor coloque seu Santo Espírito nessas pessoas, essas famílias possam viver em harmonia, os pais com seus filhos, os cônjuges, ó Pai, que não haja desarmonia, não haja desarranjo, ó Pai, mas que reine sim a harmonia, a sua santa paz, a sua santa alegria, ó Pai. Pedimos também pela nossa igreja, Igreja Missão Presbiteriana, todos os projetos, ó Pai. Os projetos são para a honra e glória do Seu nome, os projetos são para fortalecer o Seu reino aqui nessa terra, ó Pai. Os projetos são para Ti, nós não fazemos para nós, não fazemos, Senhor, para nossa própria glória, mas sim para Ti. Por isso, ó Pai, coloque sua mão sobre cada líder, cada pessoa que executa, cada irmão que participa, ó Pai, e fortaleça cada grupo, ó Pai. Que o nosso grupo, que o nosso pequeno rebanho ali em Cumbica, ó Pai, esteja sempre forte, ó Pai, esteja sempre realmente calçado no Seu Santo Espírito, calçado, ó Pai, na pedra que é Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Amém, irmãos. Não esqueçam, sempre vamos orar, né, pelos projetos da nossa igreja, vamos orar pelas famílias. É um tema recorrente nos pedidos de oração, é um tema que sempre nos traz muita preocupação, porque o diabo ele vem para atacar as famílias, ele vem para atacar os projetos do reino de Deus. Por isso precisamos estar sempre em oração e participando, meditando da palavra, para que possamos estar firmes nessa caminhada. Então, sempre, irmãos, vamos em oração lembrar da nossa igreja, do nosso rebanho, e vamos sempre lembrar aí das famílias, né, que nos cercam, e toma conta da sua família. Você que é pai de família, toma conta da sua família, toma conta da sua esposa, toma conta dos seus filhos. Você que é mãe, mulher, tenha sabedoria para dirigir o seu lar, tenha sabedoria para educar os seus filhos. Você que é filho, obedeça, respeite os seus pais, cumpra a sua função da forma que Deus ordenou. Amém? Vamos meditar na palavra do Pai, essa palavra que é boa, essa palavra que edifica a nossa alma. Estamos, passando por Provérbios, e o texto de hoje em Provérbios, ele é um texto que, eu vou ser sincero, ele é pesado, então se prepara. Se você for daqueles que não gosta muito do trabalho, se prepara, porque Deus não gosta do preguiçoso. Vou orar a Deus e tudo vai cair no meu colo. Não vai não, não é assim que funciona. A lei de Deus não funciona desta forma, e a Bíblia ela nos corrige, a sermos trabalhadores, trabalharmos e ganharmos o nosso sustento. Não seja acomodado, se eu não fizer nada alguém vai me ajudar. Ninguém tem a obrigação de te ajudar. Jesus já falou, melhor é dar do que receber. Então não fique feliz em ser ajudado, fique feliz em ajudar. E o tema é justamente esse, não seja preguiçoso. Esse tema ele está baseado lá no livro de Provérbios 6, de 4 a 11. Vamos ler o texto. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono?
tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha que palavra do sábio em Provérbios. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 6, 4 a 11. Sempre comento na nossa igreja, né? Na Igreja Missão Presbiteriana. Comento. Se quer ficar rico? Trabalhe. Deus não é caixa eletrônico. É simples assim. O evangelho de hoje foi um evangelho que ele foi deformado. Ele foi deformado para que as pessoas, né, ouvissem o que lhe agradasse. Então, assim, as pessoas, por exemplo, elas não gostam de trabalhar, mas elas querem ter, né, coisas materiais. E aí, né, falsos profetas se aproveitaram desse desejo dos preguiçosos e começaram a fazer promessas que o próprio Deus não fez. Ah, então se você vier aqui na igreja, você dá o seu dízimo, você vai receber tudo em troca multiplicado. Ah, deixa seu carro aqui que você vai receber muito mais. Começaram a criar um relacionamento com Deus, onde é um relacionamento comercial. É praticamente um relacionamento de investimento. Eu deixo uma quantia lá e retiro algo muito maior. Só que, irmãos, Deus não é banco. Deus não é banco. Deus não nos promete isso. E pelo contrário, existe a lei da semeadura. Já falamos sobre isso em outros momentos. O tanto que você plantar, você vai colher. E o que você plantar, a qualidade do que você plantar, você também vai colher. Você planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Planta coisa boa, colhe coisa boa. E não culpe a Deus por causa da sua plantação. Você não planta nada. E você quer colher o quê? E esse texto de Provérbios, ele é muito forte, ele é muito objetivo. Fala, vai ter com a formiga, olha lá a formiga. Formiga não tem chefe, formiga não tem supervisor, não tem gerente, formiga não tem ninguém. Mas ela vai lá e ela trabalha no verão para poder juntar suas provisões para o inverno. Ela é prevenida. No inverno tá frio, ela tá ali, né, no ninho, no formigueiro, tranquilona com todas as provisões, sem passar dificuldade. E aqui o sábio fala, então, até quando você vai lá ficar tirando uma soneca, cochilando? Aquele crente que tem medo do trabalho, sabe? Tem muito crente com medo do trabalho. Olha que a palavra fala, a sua pobreza o surpreenderá. Você vai passar necessidade, não é culpa de Deus, é culpa da sua postura que é errada, a sua postura que é ruim. A sua postura que não glorifica o nome de Deus. Você jovem, tem força, tem saúde. Vai trabalhar, vai estudar, se prepara. Levante-se cedo, na madrugada, vá trabalhar. Trabalhe sim o dia inteiro, depois vai estudar. Começa a semear, a plantar, porque no futuro você vai colher o que você está plantando. Tenha paciência que no futuro você colherá. O ser humano ele é imediatista e não consegue ter perseverança. Ele dá dois passos e já acha que tem que colher o que plantou. E não é assim. Tudo tem um tempo para frutificar. E a semeadura, ela não é fácil. A semeadura, ela é cansativa. A semeadura, ela nos traz, né? A semeadura nos traz o suor, nos caleja as mãos. Mas não há outra forma, irmãos. A sua pobreza surpreenderá. Aquele que não tem apego ao trabalho será pobre, sim. Isso não é maldição. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Não tem a ver com maldição. Tem a ver com, né, justiça. É certo, alguém que trabalha muito, é dedicado, receber a mesma quantia daquele que não está nem aí para a vida, isso é correto. As grandes nações que são, né, desenvolvidas, que não vê, a gente não vê o que acontece, essa miséria que acontece nesse país, né, até essa pouca vergonha do que acontece no Brasil. As nações de primeiro mundo,
Uma característica desses povos são povos trabalhadores. Povos que não têm medo de arregaçar a manga e fazer as coisas acontecerem. Por outro lado, nós vemos no nosso meio uma vergonha. Jovens, adolescentes, que não se dão ao trabalho nem de estudar, quanto mais de trabalhar. E depois fica chateado porque a vida não vai bem. Não vai bem mesmo. Jovens que têm força e podem, pegar e arrumar como, de uma forma de se virar e ganhar o seu sustento. Mas estão aí o dia inteiro, sem fazer nada, jogando a sua vida fora. Adultos, homens, que fazem corpo mole na hora do trabalho. Irmãos, não sejamos dessa forma. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Olha a orientação que o apóstolo Paulo nos dá. Lá em Tessalonicenses 3:6, 2 Tessalonicenses 3, diz o seguinte: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Olha como o apóstolo Paulo ele é duro. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos. O apóstolo Paulo ele não faz nenhum pedido. Fique longe daqueles que não trabalham. Não, ele ordena, não se misture com o ocioso. Ocioso, aquele que vive no ócio, aquele que não trabalha. Olha o tamanho da importância do trabalho na vida das pessoas, especialmente na vida do cristão. O cristão ele tem que ser exemplo por todos os lugares, por todos os momentos que ele passa. E um dos exemplos aqui é o exemplo do trabalho. Então, o apóstolo Paulo ordena que nós não nos misturemos com aquele que vive ocioso. E a pergunta que eu falo é, irmão, como tem sido a sua vida? Você é um irmão trabalhador, dedicado na obra e dedicado no seu trabalho? Você traz o sustento para sua família? Sem arrumar desculpa que está difícil o mercado? Procura um jeito, irmão. Aquele que quer realmente conseguir alguma coisa na vida, ele dá um jeito. Vemos grandes homens no mundo. Estamos nem falando do seio da igreja, não. Estamos falando no mundo. Grandes homens que começaram do nada, com muito esforço, muita dedicação. Hoje conseguiram se levantar. E por que o cristão muitas vezes vive ociosamente? E Paulo continua. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Olha que Paulo está falando, o grande apóstolo Paulo, ele podia ter ficado lá tranquilo, por favor, me alimentem, eu estou dando alimento espiritual, me sirvam. Ele fala, não, nós mesmos, como exemplo, nós trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite. E aqui Paulo não está falando do trabalho na obra não, irmãos. Ele está falando do sustento. Trabalhamos arduamente para não sermos pesados a nenhum de vocês. E quantos adultos, quantos jovens têm toda a capacidade, deixa o seu tempo escorrer pelas mãos. Irmãos, que bem que nós temos mais valioso na nossa vida é o tempo. O tempo não volta. Uma vez o tempo perdido acabou. E nós jogamos fora. Passamos o dia sem produzir nada, sem agregar nada, sem adquirir qualquer tipo de conhecimento. O tempo vaza pelas nossas mãos. Quando nós estivermos velhos, vamos nos lembrar e vamos nos arrepender, só que será tarde. Mas longe disso, irmãos, vamos ser trabalhadores, vamos aproveitar o máximo de tempo que o Senhor nos dá nessa terra. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Ou seja, Paulo fala, nós trabalhamos arduamente dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. E não é porque nós não deveríamos fazer, não é isso. Nós trabalhamos arduamente para não sermos pesados e para que pudéssemos ser um modelo para cada um de nós. Ou seja,
Paulo fala, assim como eu fiz, assim como eu trabalhei arduamente, vocês também trabalhem arduamente. O apóstolo Paulo ainda continua. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo foi duro, né? O apóstolo Paulo, ele bate forte. Ele vai logo no nosso fígado. Então ele fala o seguinte, nós trabalhamos. Nós poderíamos não ter trabalhado, poderíamos ter vivido aí da obra, poderíamos ter vivido do que vocês, né, nos doassem, mas nós não queríamos ser pesados a vocês, e não é só isso, nós queríamos mostrar, dar um modelo de como o cristão deve viver. E é o seguinte, nós deixamos essa ordem, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aquele que não trabalha não faz jus ao seu alimento. É simples assim. Estamos num país onde reina o assistencialismo puro, onde parece que aquele que ganha honestamente, né, o seu alimento, o seu sustento, parece que ele que está errado. Parece que aquele que não tem nada disso, que, né, é obrigação dos outros fazerem. Nós fazemos sim, nós temos até uma área de assistência social na nossa igreja, temos, porque é mandamento ajudar os pobres, os necessitados. Essa é a nossa parte, a nossa função, por isso nós fazemos. Mas não tira a responsabilidade individual de cada um trabalhar e buscar o progresso. Os irmãos que são da nossa igreja sabem disso, os jovens, adolescentes sabem disso. O quanto nós lutamos para que vocês tenham uma vida digna, inclusive materialmente falando. Vocês não podem achar normal passar necessidade. Não pode achar normal viver sempre debaixo de uma dificuldade extrema, porque isso não é normal, isso não glorifica o nome de Deus. O apóstolo Paulo, ele dá a ordem, quem não quiser trabalhar, tudo bem, mas também não vai comer. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Você não quer trabalhar? Tá bom, mas você não come também. E o apóstolo Paulo, ele é enfático, onde ele ordena, ele exorta, em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas, ao invés de ficar procurando futrica, que elas parem com isso. E ao invés disso, que elas, né, busquem o trabalho e tenham uma forma digna de sustentar as suas vidas. É uma palavra dura, mas é uma palavra muito importante, irmãos. É uma palavra dura, mas é uma palavra que traz o Evangelho de Cristo. Não é esse Evangelho que está aí, não, onde a pessoa está passando necessidade e ela fala assim, eu vou fazer uma doação para a igreja e Deus vai me abençoar com muito mais. Ou, estou passando aqui necessidade, eu vou ficar aqui sentado no sofá que Deus proverá. Deus provém, sim. Deus faz a parte dele. Mas a nossa parte está muito clara. A nossa missão, o nosso agir está muito claro. Então, eu peço, né, eu falo como Paulo, eu ordeno, eu exorto no Senhor Jesus Cristo, você jovem, você adulto. Não deixe o seu tempo ocioso. Você jovem, você adulto. Você tem condições de trabalhar? Trabalhe mais. Você tem condições de estudar? Estude mais. Né? Deixa de ter uma vida mole, deixa de ser, né, uma vida onde você não valoriza o seu bem mais precioso aqui na terra, que é o seu tempo. Em nome de Jesus, trabalhe, estude e se desenvolva. Siga o exemplo, né, dos bons cristãos, que estão ali trabalhando e ao mesmo tempo ajudando, contribuindo sim na obra, porque essa é a vontade de Deus. Quem fala isso não é o pastor, quem fala isso, né, é o sábio em Provérbios e o apóstolo Paulo. Se a Bíblia falasse algo diferente disso, nós também falaríamos. Mas nós pregamos o que está na Bíblia. Não adianta você não fazer a sua parte, não buscar o trabalho, não buscar o seu desenvolvimento e ficar suplicando a Deus a bênção, porque a bênção não vai chegar.
E tem muito jovem aí, tem muito adulto que poderia fazer mais, mas se acomodou de uma tal forma e não sai do lugar. Isso não é bênção. Isso não glorifica o nome de Deus. Por isso, irmãos, vamos rever aí os nossos princípios, hein? Vamos rever o nosso comportamento. Sejamos trabalhadores, tanto na obra como para tirar o nosso sustento. Vivamos uma vida digna para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra sempre o seu querer. Tenha misericórdia, Pai, do nosso caminho, tenha misericórdia quando fazemos o que não te agrada, Pai. Sê conosco, para os nossos irmãos, nossos jovens que precisam de trabalho, ó Pai, toque no coração deles para que eles mudem a postura, mudem o comportamento. Mas suplicamos, ó Pai, pela sua bondade, seu amor e sua fidelidade, que o Senhor também abra as portas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Agora, ó Pai, fique com os nossos irmãos que irão trabalhar, que irão estudar, que têm os seus afazeres, ó Pai. Proteja-os de todo o mal. Proteja-os também aqueles que estão se retirando, ó Pai, prontos para o seu descanso. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Agora, neste momento, eu peço a Deus que vocês fiquem todos em paz, que vocês fiquem protegidos, vão trabalhar, vão estudar, vão se desenvolver. Os que estão aí na reprise, descansem, sempre debaixo da poderosa graça e da poderosa mão do nosso Pai. Amém? Fiquemos em paz e Deus permitindo, nos vemos amanhã, 6:30 da manhã. Amém.